Olá a todos, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. Sejam todos assim muito bem-vindos. E nós aqui juntos mais uma vez vamos dar continuidade ao nosso Evangelho de Jesus, que é tão atual em nossos tempos. Como é que a gente faz para aplicar esse Evangelho tão lindo, escrito tanto tempo atrás, mas que até hoje se faz tão necessário em nossas vidas? Então é o Evangelho do nosso tempo. Então, antes da gente iniciar, vamos fazer aquela prece bem rapidinha, que possamos nos ligar bem aos benfeitores espirituais, aos nossos mentores, que possamos nos ligar a Maria de Nazaré, a nossa mãe tão querida, e que ela possa derramar as suas bênçãos sobre todos nós, nos envolver no seu amor de mãe, nos levar a Jesus, que é o nosso mestre tão amado, e vamos pedindo ao mestre querido que nos abençoe, que nos leve ao Pai Criador de todas as coisas, para agradecer a vida, para agradecer a maravilha de estarmos aqui hoje, reunidos em seu nome. E assim, desta forma, damos por iniciado o nosso encontro, a nossa conversa, a nossa reflexão. E é muito bom estar com todos vocês mais uma vez, para que a gente possa falar um pouquinho do nosso Mestre. E no dia de hoje, nesta semana, nós estamos no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E nós vamos falar do item 6 ao item 12. Esses itens, quando eu fui lá pegar o Evangelho para falar, para ver o que a gente vai refletir hoje, eu percebi que são vários ensinamentos de Jesus em cada item. Então, aos pouquinhos eu vou mencionando alguns dos seus ensinamentos e a gente vai refletindo junto. Porque são muito importantes nesse capítulo para que a gente entenda esse chamamento de Jesus. É importante entender o que são, os escolhidos, como é que tudo se processa, mas antes disso a gente precisa dar uma passadinha nessas frases de Jesus que estão nesses itens, Uma das frases que eu vou começar é quando Jesus fala assim: aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí Jesus fala para nós que não é todo mundo que vai encontrar do outro lado aquele céu esperado, reino dos céus. Quando a gente fala em reino dos céus, vamos entender um pouquinho. Seria o reino do amor verdadeiro, seriam os planos mais superiores, dos quais a gente está acostumado. E ele diz que nem todos aqueles que renderem graças ao Senhor entrarão nesse reino dos céus, mas sim todos aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí a gente tem que perguntar: qual é a vontade de Deus? O que significa fazer a vontade de Deus? Então a gente volta lá naqueles conceitos de que as leis de Deus são as leis de amor, de fraternidade, de justiça, de evolução, de progresso, leis essas que estão dentro de nós. Quando a gente fala o reino de Deus está dentro de nós, a gente está querendo dizer que essas leis estão gravadas em nós.
E todas as vezes que a gente está de acordo com essas leis, vamos pegar a lei do amor, né? Que é aquela que resume tudo, porque se a gente ama, a gente perdoa, se a gente ama, a gente tem uma justiça mais perfeita, a gente é fraterno, a gente gosta de progredir, de trabalhar. Então, todas as vezes que a gente estiver de acordo com a lei do amor, nós estamos fazendo a vontade do Pai que está nos céus. E todas as vezes que a gente se afastar desta lei por algum motivo, por alguma situação, então a gente causa em nós mesmos um sofrimento, um conflito que faz com que rapidamente a gente tenha a vontade de voltar a percorrer o caminho da lei do amor. Então é nesse sentido que Jesus diz isso para nós. Lógico que já deve estar passando nas nossas cabeças, mas como? Eu não sou perfeito, eu não consigo amar sempre. O mais importante na nossa fase, principalmente nesse evangelho do nosso tempo, é retornar rapidamente a esse caminho. Saiu do caminho, fez alguma coisa, como a lei do amor está na nossa consciência, é voltar correndo para esse caminhar. Mas o que seria? Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro aquilo que você quer que lhe faça. Este é o resumo da lei do amor, também resumido por Jesus. Então vamos percebendo que, à medida em que a gente vai conhecendo mais profundamente os ensinamentos de Jesus, a gente também vai tendo mais responsabilidade sobre aquilo que fazemos. Num outro item também, Jesus tem aquele pedacinho que ele fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado ao homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo a chuva caiu e os rios transbordaram, os ventos sopraram e se abateram sobre esta casa. Ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante ao homem insensato que construiu a casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre esta casa, ela ruiu e a sua ruína foi grande. Então veja também que importante que é esse ensinamento do nosso mestre, onde ele compara a casa a nós mesmos, ao nosso coração. Então, toda vez que o nosso coração estiver edificado sobre o seu evangelho, sobre a lei do amor, esta casa, este eu, este coração, ele está edificado sobre a rocha. Ou seja, pode vir os sofrimentos, os percalços, os obstáculos, essa casa, esse eu, não vai cair. Ele vai estar solidificado nessa lei. Aí a gente volta lá. Que lei? Lei do amor. Porque o evangelho de Jesus é amor. Porque o evangelho de Jesus nos leva à prática do amor. Antes de Jesus, a gente não sabia direito o que era amar. Então, antes da vinda de Jesus, tem que ser bonzinho, tem que ser isso. Mas Jesus é o nosso parâmetro. Ele amou e vivenciou cada atitude. Então, solidificar a nossa casa sobre a rocha significa trazer esses ensinamentos dentro de nós solidificados. Mas eu não consigo todo dia ser assim. Não importa, importa a nossa força de vontade de ir lá e reparar aquela casa. Ela sofreu uma rachadura porque eu dei um escorregãozinho, sofri mais do que devia. Então vai lá,
faz um reboque, cuida dessa casa e volta de novo a esses ensinamentos. É assim que a gente vai solidificando a nossa casa, o nosso coração sobre a rocha e não sobre a areia, porque aquele que não tem esses ensinamentos solidificados, que não tem a fé que Jesus nos ensinou, que não pratica o seu evangelho, a sua casa é perecível, porque qualquer dificuldade, qualquer obstáculo, ela tende a cair, tende a ruir. Aí a pessoa, é aquele momento em que a pessoa muitas vezes desaba perante uma circunstância da vida e não consegue retornar. Então ela não consegue edificar essa verdade, esse amor verdadeiro que Jesus nos ensinou. Então a gente deixa, no momento em que a nossa casa está sobre a areia, que a culpa, que o remorso, que o arrependimento e que os bens materiais tomem conta de nossa casa. Então a gente acaba se perdendo pelos prazeres da nossa vida terrena, valorizando mais os bens materiais do que os bens espirituais. Aí a nossa casa, o nosso coração, ele vai estar edificado sobre a areia e vai pender sempre para um lado, para o outro. Por isso Jesus faz essa comparação. E aí Jesus ainda fala mesmo, né? Que a gente deve executar, viver esses mandamentos, para que a nossa casa seja sempre forte, seja sempre plena, para que os ventos da vida, para que as tempestades, né? Para que as culpas e todas as coisas que a gente vivencia não nos desequilibre. Então é preciso entender primeiro que a lei maior de Deus é a lei do amor. E que essa lei, ela tem que estar construída dentro de nós. Aí a nossa casa será sobre uma rocha. E o resumo dessa lei, fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse para nós. Então não é sempre que a gente vai conseguir colocar as lições evangélicas em prática, mas vamos insistir em colocar, vamos tentar de novo, vamos ter aquela rachadura na parede, mas vamos voltar, porque a nossa vida é construída de atos pequenos, não de grandes atos. Então se hoje eu acordei mais amorosa, então vou fazer valer todo esse amor. Se hoje eu não dei conta desse amor, amanhã eu darei. Então é sempre esse retorno rápido ao amor, porque Jesus é todo amor. E as palavras de Jesus são eternas, por isso que elas são verdadeiras. Não edificar nossos ideais sobre a areia instável dos bens materiais, porque um dia nós temos, outro dia nós não temos. Sobre o nosso egoísmo, um dia a gente quer possuir tudo, mas a gente percebe que a gente, na verdade, não possui nada. Então, o Evangelho, os ensinamentos, a lei do amor, é a rocha que sustenta a nossa casa, que vai sustentar o nosso coração de todas as coisas que ainda temos para viver, porque a vida é maravilhosa. Aí ele tem uma outra passagem que ele diz assim: muito se pedirá àquele que muito recebeu. O senhor que soube a vontade do seu senhor e todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será abatido. Aí ele fala assim: mas muito se pedirá àquele que tiver muito dado, a quem se tiver muito dado. Por que ele diz isso, né? Muito se pedirá àquele que muito recebeu. À medida que a gente tem o conhecimento, a nossa responsabilidade aumenta. Então é nesse sentido. Então hoje, por exemplo, nós estamos refletindo sobre essa lei do amor, sobre a casa, sobre a rocha. Então, se eu já refleti sobre o ensinamento,
eu já tenho ele comigo. Então eu não posso mais falar que eu não sabia. Então o conhecimento, a nossa reflexão, a nossa busca por aprendizado traz para nós responsabilidades. Então essa responsabilidade faz com que a gente se aplique um pouco mais do que o outro que não sabe. Então é aquele passo a mais que Jesus nos pede. À medida que o conhecimento for chegando, à medida que a gente vai aprendendo sobre o Evangelho de Jesus, que a gente tem o Jesus como modelo, a nossa responsabilidade aumenta. Então é isso que quer dizer, muito se pedirá àquele a quem muito foi dado. Mas é nosso mesmo, é a consequência do conhecimento. Eu não posso dizer que eu não sabia, porque agora a gente já sabe. Então é cair e levantar, é pegar a rachadura da casa e cimentar, e vida que segue. E uma das coisas também, já finalizando, é que muitos os chamados e poucos os escolhidos dá aquela conotação de que Jesus escolhe, mas na verdade os escolhidos eles são através das nossas escolhas. Jesus não tem preferência por um, por outro, mas são as nossas escolhas perante a vida que vai fazer com que a gente seja o escolhido. Escolher a lei do amor, escolher edificar a casa sobre a rocha, escolher praticar tudo o que eu estou aprendendo. Isso vai fazer com que a gente seja o escolhido, mas não por Jesus, mas por conquistas nossas, por coisas nossas. Então, gente, essa é a nossa reflexão dessa semana. Agradeço muito a todos e que possamos deixar as nossas vibrações de amor por esse planeta tão lindo que vivemos, pelo nosso Brasil, pelos nossos lares e por nós mesmos. E a gente dá por encerrado e assim desejo a todos uma ótima semana, que Jesus nos abençoe sempre e vamos levantar para caminhar juntos. Um grande abraço a todos, que assim seja.